Coming through.
coming through. Coming through. Olá, boa noite para você. Estamos começando para você aí de casa o Bola na Área. Hoje, segunda-feira, 20 de outubro de 2025. A partir de agora, os melhores do futebol nacional, futebol regional e o futebol local. Muito bem, vamos falar da Série A do futebol nacional, a Série B, Série C e Série D dos campeonatos brasileiros. Também vamos falar do futebol regional, o futebol feminino de Brasília, Taça Libertadores e o futebol de várzea na região. Comigo, hoje, Clemilton Pará, narrador esportivo da capital do Brasil e também em Goiás, e Aline Santiago, a nossa comentarista, para trazer o melhor do esporte para você. Boa noite, Clemilton, seja bem-vindo ao Bola na Área. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Aline, compondo hoje. É um prazer estar aí fazendo parte, compondo hoje. Um abraço aí para os que estão em casa, os telespectadores aí, curtindo com a gente. A gente vai poder agregar agora, junto aqui ao time, né, nas segundas-feiras. Você que está curtindo a gente aí, receba aí o nosso abraço e compartilhe com a gente aí. Vamos levar mais longe, né, o futebol amador do Distrito Federal e o futebol do Brasil. Aline Santiago, boa noite. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Clemilton. Prazer estar aqui. Igualmente. Nesse esse programa, nossa terceira edição, né, Alessandro? E agradecer a você que nos assiste, nos dê o privilégio da sua companhia, da sua audiência. Nós estamos aqui para falar daquilo que a gente gosta, que é o esporte e é o futebol. Muito bem. Hoje, segundou com muitas notícias do esporte para você aí de casa. Estamos ao vivo na TV Formosa para Formosa, Goiás e também para Goiás e todo o Brasil. Vamos chamar primeiramente as notícias do futebol nacional. Começamos aí pela Série A do Campeonato Brasileiro.
teve rodada importante, polêmica. Temos aí o gol. Aliás, daqui a pouco a gente solta os gols, mas a gente vai soltar aí o pequeno vídeo aí, imagens da CBF e da Jovem Pan, lá de São Paulo, sobre essa polêmica aí do pênalti a favor do Flamengo. Solta aí, Samuel, na tela. Do time do Flamengo. Aí na tela da TV Formosa para você. A CBF, Clemilton Pará, Aline, soltou ontem, logo à noite, né, após o jogo entre Flamengo e Palmeiras, que aconteceu no Maracanã. Para você, Aline, foi pênalti, não foi? Como é que você pode avaliar esse lance aí contra o time do Palmeiras? Não, que foi pênalti incontestável. A questão é o lance anterior, né, que o Pedro realiza a falta, o jogador do Palmeiras, ele empurra, ele cai, falta, e o juiz... Foi falta para você? Para mim foi falta. Foi porque ele estava parado. E mesmo ele interceptando o Pedro, mas ele tinha vários outros caminhos a percorrer, teve que empurrar logo. E nisso ele caiu, não pôde dar sequência no lance, igual a gente pode acompanhar. Para mim foi falta, mas também foi pênalti. Mas foi falta anterior. Então, quando tem falta anterior ao lance em questão, é falta. Não deveria ter sido marcado pênalti. Clemilton Pará, teve rodada importante, né? A bola tá com você. Rodada importante, lances polêmicos, mas sem sombra de dúvida. Eu estou com a linha aqui e assino embaixo. A jogada ela tem que ser analisada desde o início. E no início da jogada, né, ela está conduzindo aí ao gol. Houve sim, né, a interferência ali, a falta. Então, faltou esse critério, né, do ato analisar desde o início da jogada. A gente já teve outros lances, Alessandro, nesse mesmo contexto, que o gol foi anulado. Eu já precisei. Eu não estava ontem em Brasília, estava a serviço fora, mas o lance, eu cheguei a ver o lance do início e faltou o critério do ato e trabalhar ali com o VAR desde o início da jogada. Para mim falta também, indiscutível. Bola tá contigo. E o árbitro você conhece muito, né? O Clemilton conhece, a gente conhece. O Wilton Pereira Sampaio já morou em Planaltina e já apitou num terrão de Planaltina, né, Clemilton? Sim, a gente que vem também, né, nessa linha. Eu sou árbitro amador já em fim de carreira, né? Diga-se de passagem, não sou um dos melhores, mas tenho a honra e o prazer de dizer que já trabalhei com um dos melhores. Hoje, o árbitro referência no Distrito Federal, mandar um abraço inclusive para ele se estiver nos assistindo, se não, possa curtir depois, Maguelso Lima Barbosa. Né, ele já em várias palestras, hoje que é um árbitro de renome, um árbitro em ascendência aí, crescente no Brasil, né, eu tive o prazer de iniciar com ele na Várzea, né, ele que iniciou no futebol como goleiro, tá, Aline? E quis se aventurar através da minha arbitragem em campeonatos de Várzea. Ele sentiu ali a vontade de crescer e me pediu, né, a oportunidade, e a gente, claro, sempre dando oportunidade aos árbitros. Posso citar muitos árbitros hoje, né, no cenário do Distrito Federal, Bruno Moura, e o Wilton apitou, como você muito bem disse, em Planaltina, no Campeonato das Instâncias, né? E hoje é um árbitro federado por Goiânia, um árbitro FIFA, né, um árbitro bem experiente, que não poderia jamais, né, com um lance desse aí, com o auxílio que nós temos hoje da tecnologia do VAR, né, não marcar um lance desse, Alessandro. Temos aí, Samuel, na tela para nós, o pênalti, o lance, aliás, em cima do Gustavo Gomes, o outro lance, em cima do Gustavo Gomes, que é empurrado dentro da área do Flamengo. Olha aí, vamos pegar o comecinho, para ver se a gente consegue ver. O Samuel vai colocar aí o outro lance, Samuel, que o jogador do Flamengo empurra o Gustavo Gomes lá na área do Flamengo. Ele vai pegar aí para nós esse lance importante. Teve outro lance também, Aline, que o jogador do Palmeiras é empurrado dentro da área. Você viu esse lance? Sim, foi o Gustavo Gomes, ele pelo VAR, eles disseram que ele apoiou, o jogador do Flamengo apoiou aquela mão ali, mas sem ter consequência. Mas teve consequência. Ele inibiu o zagueiro de poder subir, cabecear ou chutar. Ele atrapalhou.
né? Então, foi pênalti, mais um erro do Wilton, infelizmente. O Wilton, ele, nessa Série A, se eu posso contar, acho que já o 4º erro dele, inclusive no jogo do Cruzeiro contra o Santos, ele também teve esses mesmos tipos de não marcação. E como a gente está conversando, né, Clemente? Isso atrapalha o bom andamento da partida, interfere no resultado. Ainda mais num jogo como esse, né? Que duas equipes aí à frente disputando o título, fica muito. Você viu esse lance, ô Pará? Sim, acompanhei o lance. Também um lance, né, para quem apita várzea, é um lance corriqueiro e um lance muito fácil. Né? Ali não interessa a força proporcional, e sim a intenção dele não visar a bola. Utilizou ali o braço, né, assintosamente nas costas ali do jogador do Palmeiras. Também um lance ali que, com o auxílio da tecnologia e do VAR também, né, fácil de marcar um pênalti desse daí. Né? Claro que na minha visão amadora, mas uma visão profissional lá que teve o auxílio, muito mais fácil ainda, né, com o auxílio do VAR, com as câmeras e fazendo os recortes, a linha ali todinha, né, a nomenclatura e a linguagem perfeita a gente não sabe, mas com a tecnologia, um árbitro de nível FIFA, um jogo grande desse, 2 times postulantes ao título, não pode ter um erro grosseiro. Esse lance aí, o Samuel, o Samuel vai soltar esse lance. Antes, a gente traz aqui a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras lidera aí para você aí de casa, o Palmeiras lidera 61 pontos, né? O Flamengo vem a 2. Também com 61 pontos, né? Depois vem aí a equipe do Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Bahia, Fluminense. Ou seja, o campeonato embolado lá na parte de cima. Ó, o lance é esse aí, Aline e Pará. Vamos voltar de novo para a gente analisar. Olha aí. O lance que a gente acabou de falar aqui na TV Formosa. Agora vamos chamar, terminamos aí a Série A do futebol nacional, agora vamos para Goiânia, para falar de Goiás, Vila e Atlético. Teve clássico pela frente entre Atlético Goianiense e Vila Nova. O Atlético venceu por 1-0, um golaço lá do meio-campista. E o Goiás perdeu em casa para a Chapecoense. Primeiro aí, vamos colocar o gol do Goiás. O único gol do Goiás é contra o time da Chapecoense lá em Goiânia. Coloca aí na tela. Coloca os 3 lances, Samuel. E aí depois a gente comenta sobre essa campanha do Atlético e também do Goiás e do Vila lá em Goiânia. Trazer aí entrevista aí de também os gols de Atlético, Vila. Todo mundo tá falando que era um jogo importante, que era clássico. Sim, é clássico. É gostoso ganhar de um rival assim, da forma que foi, todo mundo batalhando, todo mundo junto, igual eu sempre falo, junto dessa torcida aí. Mas o nosso objetivo ainda é alcançar lá o topo da tabela, né? E conseguir ganhando pontos e pontos, passo a passo, sem muita loucura, com o pezinho no chão, para que, se Deus quiser, a gente consiga esse acesso aí. É muito difícil, mas a gente acredita ainda. Golaço aí do time do Atlético. Em cima do Vila Nova. Uma vitória importante aí no clássico. O Dragão Campineiro. Agora vamos trazer aí o gol do time do Goiás. O Goiás fez aí um gol também. Vou colocar na tela aí para você aí de casa o gol do time do Goiás. Daqui a pouco a gente traz o gol. É isso aí, esse gol aí mesmo. Foi então os 3 gols? Esse gol aí, ó. Já foi esse gol? Foi. Então tá aí. Aline, Pará, aí o gol do Goiás. Goiás perde em casa, o Goiás já foi líder do Campeonato Brasileiro da Série B e levou uma surra do time da Chapecoense. 3-1 em casa, a Chapecoense entrou no G4. Virou vice-líder. Vice-líder, é um caldeirão ali,
né? E os ânimos estão ali à flor da pele no Goiás. A gente tem acompanhado aí, já teve a troca de técnico, correto? Se eu não me engano, foi a estreia do novo técnico do Goiás. Carille? O Carille estreou lá. E o torcedor cobra muito. O torcedor é apaixonado, o torcedor esmeraldino aí. E o Goiás corre sérios riscos de não subir. Caiu para a 6ª colocação. Semana passada, na segunda-feira, a gente bateu muito aqui sobre o Wagner Mancini, né? E aí, quando a gente terminou o programa, o Wagner Mancini foi demitido e assumiu o Carille, o Aline. Pois é, Alessandro, nós tínhamos comentado. Demitiu um técnico na altura do campeonato, né? O Goiás está arriscando muito, porque a Série B a gente sabe que é uma competição muito forte, os times têm que manter uma regularidade muito grande e, claro, não perdeu para qualquer time da parte de baixo, perdeu para o time que está lá em cima, que é a Chapecoense, que também briga nesse G4 aí para poder subir, né? Mas o time do Goiás jogando em casa, é igual a gente fala, jogar em casa tem por obrigação vencer, né? E claro que não era a expectativa do técnico Carille, mas não deu. A Chapecoense foi lá, venceu e convenceu. Muito bem. No clássico, Pará, no clássico entre Vila Nova e Atlético Goianiense, deu Vila Nova 1-0. A gente vimos aí o golaço do meio-campista do time do Atlético Goianiense em cima do Vila, e lá tem muita polêmica, viu? Polêmica. É sempre um atrativo a mais, os clássicos, né, em Goiânia. A gente já teve por Goiânia. E o torcedor é apaixonado. O torcedor veste a camisa, o torcedor é sócio, ele compartilha, ele empurra o seu time ali e ele quer resultados, como a Aline disse muito bem. Uma coisa bem frisada, Aline, é que é muito risco das equipes que estão em ascensão mudarem o perfil de treinador na reta final. Vai ter esse tempo de identificação com um novo trabalho, com um novo perfil. Muda-se tudo, uma comissão técnica, muda-se um ritmo de trabalho. E para uma equipe que está aí almejando subir, é risco. Eu estou falando do Goiás, né, trocar de técnico e até engrenar ali o Carille, que é um ótimo treinador, né, de renome nacional. Vai demorar aí esse tempo. E é risco na reta final. Já o Vila Nova e o Atlético são dois grandes clubes do Brasil, né? Já disputaram o Atlético aí vindo da primeira divisão, e também o Vila Nova, que é um dos maiores campeões de Goiás do Centro-Oeste. Jogo polêmico, como você disse, vamos ver o que vai dar aí, Alessandro. Muito bem, a classificação da Série A, Série B do Campeonato Nacional: Curitiba 57 pontos, a Chapecoense 54, Criciúma na 3ª colocação com 54 pontos, entrou lá na zona de classificação o Remo 54, Novo Horizontino 54, Goiás caiu para a 6ª colocação com 52 pontos. Times gigantes aí do futebol nacional: Atlético Paranaense 50 pontos, e depois vem o próprio Dragão na 10ª colocação com 48 pontos e 12º colocado Vila Nova com 43 pontos. Tá aí a Série B do futebol nacional de 2025 pegando fogo lá em Goiânia. Muitos protestos para cima do time do Goiás. O Goiás que já foi líder do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025. Olha, vamos para o intervalo comercial aqui na TV Formosa e na sequência temos o futebol de várzea, o futebol amador da região. Coming through.
Estamos de volta aqui na TV Formosa para você de casa com bola na área. Tudo sobre o futebol local, regional e nacional e também mundial. Olha, tivemos nesse final de semana a primeira divisão em Planaltina, a semifinal, o bicho pegou na cidade histórica, viu? Tivemos Valência 2, Jovem Plan 1, Camarões 1 e também a equipe do Vale 1, a semifinal. Nós temos as entrevistas com os jogadores da primeira divisão. Vamos rodar aí, depois na sequência a gente vai comentar. Tem aí o Elbin que jogou na Série D com o Ceilândia, o Candangão, tricampeão com o Ceilândia. E ele fala aí, jogador formosense jogando lá em Planaltina. Fala aí, Elbin, sobre essa dupla de ataque com o Juninho e o Valência vencendo. Quando a gente tomou o gol ali, a gente sabia, a gente tem uma equipe qualificada, sabia que seria um jogo difícil, a equipe do Jovem Plan não veio chegando esses anos aí à toa, é uma equipe muito qualificada, um belo trabalho aí fora de campo também, da diretoria, só que um jogo desse aí é jogo de detalhes, né? Ali em 2 erros deles a gente conseguiu ser feliz, e a importância de ter elenco, né? O seu Jair falou ali no começo, não adianta você ter banco, você tem que ter elenco. O Léo fez a substituição aí, o time não caiu, entrou o Juninho, qualificamos a equipe ali, o Cleitola também, né, craque, não tem o que falar. E conseguimos ser felizes, né, fizemos o 2-1, mas não tem nada ganho, foi o que eu falei lá fora. Vamos aproveitar a vitória de hoje, mas daqui a semana tem mais 90 minutos e que Deus abençoe a gente aí. Tá aí o Elber falando, agora quem fala com a gente é o Juninho, ex-Alto do Piauí. Primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade, agradecer pra gente estar jogando futebol com saúde. É um jogo muito difícil, né? Uma equipe do Jovem Plan muito qualificada, não é à toa que chegou na semifinal, né? Eles começou fazendo 1-0, a nossa equipe não desistiu, a gente conseguiu correr atrás do placar, eu consegui fazer um grande gol ali com o belo passe do Pedrinho, e o Cleitola foi lá e fez o 2-1. Graças a Deus saímos com a vitória, focar para o próximo jogo de volta, e conseguir a classificação para a final aí. Juninho, jogador importante do futebol local. Agora o Léo, técnico do time do Valência, também fala com a gente sobre essa vitória. Então, eu acho que faz valer a pena do elenco que o Valência sempre monta, né? Fomos infelizes hoje na bola do Jordan lá, levou um gol que não poderia ter levado, mas infelizmente acontece. Tivemos o poder de reação, né? Acho que quando a gente monta um elenco da forma com que o Valência monta, nós não contamos com 11. Contamos com todo o elenco e fomos muito felizes hoje na entrada do Juninho, na entrada do próprio Elbin, do Cleitola, que entrou muito bem no jogo, o Pedrinho, lateral direito, que entrou muito bem no jogo também. E perdendo o jogo de 1-0, tivemos a feliz aí, a alegria de poder virar o jogo e mais confiante ainda para o próximo jogo, para a gente lutar aí para a vaga na grande final, que é o nosso objetivo desde o início da competição. Então vamos buscar atrás, vamos buscar esse objetivo nosso. Desde o início da competição estamos invictos dentro da competição também, coisa que para mim também não adianta muito. E vim com muita seriedade, respeitando a equipe da Jovem Plan, que sempre vende muito caro para a gente os jogos. Uma grande equipe, muito bem treinada também. Mas se Deus quiser, domingo a gente vai conseguir repetir o feito aí e colocar o Valência na final. Muito bem, é o Léo falando aí com a gente sobre esse grande resultado. Quem fala com a gente também é o Rafael, zagueiro e volante do time do Jovem Plan, fala sobre essa derrota. Jogo esperado, né? Um jogo de 2 equipes bem qualificadas, um jogo jogado, um jogo sem confusão, um jogo sem pontapé, um jogo sem expulsão, poucos cartões. Eu acho que não tem nada definido. A Jovem Plan pecou em não fazer os gols. E o Valência veio e em 50% fizeram os gols. Então a gente tem um jogo muito, muito aberto ainda. Ao meu ver, tem um jogo muito aberto e a gente vai vir buscar a classificação domingo. Tá aí o Rafael, volante do time do Jovem Plan. Temos aí o gol, o primeiro gol do time do Jovem Plan. Ô meu querido Samuel, esse mesmo, um golaço aí do time do Jovem Plan. O Birubiru acertou um chutaço e fez aí o gol do time do Jovem Plan.
Na verdade, esse gol aí é do PJ. O PJ fazendo um golaço aí para o time do Vale. Você consegue aí, Samuel, o gol do Jovem Plan? O gol do Jovem Plan pra gente aí. Daqui a pouco a gente traz os gols do time do Jovem Plan e os gols da rodada aí do Amador. Clemilton, essa primeira divisão Planaltina, o bicho pegando fogo lá, o PJ fazendo um golaço, Vale 1, Camarões também 1. Eu posso falar com propriedade, né? Faço parte do futebol amador de Planaltina. Um abraço especial para o seu Jair, para a equipe do Valência, do qual também eu faço parte ali quando posso estar dando suporte técnico. Falar primeiro do Valência, né? Falar um abraço aí para o Léo Costa. É o Mr. Terrão, Aline. Já ganhou todos os títulos possíveis no futebol amador de Planaltina. Um abraço para o meu amigo Léo Costa. Onde passa, ele gosta de muita qualidade e a presidência, a diretoria oferece esse material de boa qualidade com, como você citou aí, jogador Elbinho, dispensa comentário, é seu conterrâneo lá de Santa Rosa. Gosto muito do Elbinho, já com passagem aí pela Série D, Ceilândia, enfim. E é uma pena a gente ter, né, o Elbinho ainda jogando, já consolidado aí como um jogador de excelente qualidade no futebol amador. Já era para estar em outras áreas, né? E o Juninho também, jogador, o último título teve a participação dele, você estava comigo lá, gol de título, gol do Juninho, né? Ex-alto do Piauí, como você bem citou, e todo o trabalho feito aí pelo Valência, e não enaltecendo, não deixando de, perdão, a equipe do Jovem Plan, o Rafael, que é um dos diretores, né, fundou praticamente ali toda, mas por trás o Jovem Plan tem uma grande equipe, jogadores profissionais, ex-jogadores profissionais também, e como o Rafa falou, está aberto o jogo, vai ser um jogo de volta muito competitivo e o placar está em aberto. Falar de Vale e Camarões, né, PJ também, Paulinho PJ também conheço desde a base, é brincadeira o que joga o Paulinho PJ, o amador, é brincadeira a quantidade de belos gols que o Paulinho, eu como narrador, já presenciei, já narrei belíssimos gols, gol de título dele, é um jogador diferenciado no futebol amador de Planaltina, e também volto, assim como o Elbinho, é uma pena não ter visto o Elbinho, o Paulinho PJ disputando uma Série D, uma Série B, porque potencial tem muita qualidade no futebol. Camarões, a equipe já também consolidada. O Camarões daqui a pouco, a gente vai soltar. Daqui a pouco? Vai soltar. Então, Valência e Jovem Plan, então. Isso. O Aline, Valência 2, Jovem Plan 1. O time estava empatando o jogo e aí, aliás, perdendo o jogo, e aí o Léo Costa, né, fez 5 substituições. Colocou o Pedrinho lateral direito aqui de Formosa, colocou o Cleitola, um dos artilheiros do campeonato lá de Planaltina, colocou o Micael, volante aqui de Formosa, colocou o Juninho, que jogou no Altos do Piauí, e o Elbinho, que jogou no Ceilândia, na Série D do futebol nacional. O ataque do Valência no segundo tempo foi Juninho de Série C e Elbinho de Série D de futebol nacional. Resultado 2-1 no segundo tempo para o time do Valência. Alessandro, fazendo só uma ressalva aqui, elogiar as duas equipes pelo uniforme, de muito bom gosto, tantas as duas equipes. E voltando à sua pergunta, demonstra o tanto que o futebol de Brasília, o futebol amador, é forte, né? Porque se não fosse forte, 2 jogadores aí de Série C e de Série D, né? Como você está nos relatando aqui, fizeram os gols e, assim, dá pra gente perceber que os comentários dos próprios jogadores enaltecendo quando os jogadores entraram, né? Os companheiros, e fizeram a diferença. Né, o time do Jovem Plan e o do Valência. Então, assim, parabéns às equipes. O Jovem Plan mesmo tendo o revés aí, sofrendo a virada, mas pelos lances, pelos comentários aqui do Clemilton e seus, a gente vê que a equipe vendeu caro essa derrota. E o time do Jovem Plan é um timaço. O seu camisa 10, que não jogou ontem, é o titular do Brasília, foi o titular do Brasília na segunda divisão do Candango, o Charles. O seu irmão jogou ontem, que é o Romarinho, que joga pela ponta. O Clisma é o centroavante, também não jogou ontem, é o centroavante camisa 9, faltou ontem. O Clisma é irmão do Luvanô, né? Luvanô, que jogou no time do seu Cruzeiro, viu?
Os dois são irmãos, o Luvono está jogando agora fora do Brasil. Sim, sim. E o Luvono é lá do Paranoá, juntamente com o seu irmão, que é o Clisma, que é o titular do time do Jovem Pan, que não jogou ontem. É outro timão, né, o Pará? Baixas que fizeram a diferença, né? Nesse Fizeram clássico. falta demais, viu? Fizeram falta, ao contrário, né? Não fizeram diferença. Fizeram falta, né? Poderiam ir ser decisivos também. São jogadores tarimbados, né? Rodados também no futebol candango e fora de Brasília também. E que eles não sentem o peso da camisa. É bom frisar, né? Que com essas mexidas aí do Léo Costa, com o elenco que tem o Jovem Pan, os jogadores já entram ali determinados sabendo o que fazer, né? Isso. A vida inteira eles trabalharam nisso desde a base. Então eles são jogadores com recursos, né, para definir o jogo a qualquer momento. Então, ponto positivo aí para o Léo Costa, né, que tirou ali do banco, mexeu e colocou um dos jogadores que eu gosto muito desse jogador, pela condição fora de campo. Eu acompanho demais, que é o Cleiton Silva, né, o Cleitola. Ele é um jogador que se prepara, coisa que no amador é difícil, né? O futebol amador, ele é visto como mais aquele futebol do final de semana, mas o Cleitola, eu quero aí ressaltar, ele se prepara muito. Durante a semana, enquanto a galerinha tá ali, né, puxando de outra forma, ele tá se preparando, ele se cuida, ele mesmo é o personal dele, e isso vem o resultado dentro de campo. Ele cuida muito porque ele quebrou um dos dedos, lesionou um dos dedos. E esse ano ainda voltou a jogar no mesmo campeonato. Já fez gol ontem. E quando ele machucou, ele estava sendo o artilheiro do campeonato. Voltou ontem e fez gol. Voltou ontem e fez o gol. Outro que é destaque do time do Jovem Pan, esse menino que fez o gol aí, o Birubiru, jogou na base do Goiás. Solta aí, Samuel. Bora! Isso, vai, Chubinho! Bora, Chubinho! Chuta! Isso! Perfeito que a bola, né? No chute. Esse menino que chutou aí, o Birubiru, fez toda a base no Goiás Esporte Clube lá em Goiânia. É outro também que está no futebol amador de Planaltina. Aí a gente pode falar, né, Clímaco do Pará, aproveitando aqui a audiência da TV Formosa, temos o Gabriel zagueiro, o próprio Jordan aí que falou nesse gol, mas é um grande goleiro do time do Valência. Multicampeão. Os dois lateral esquerdo, um jogou em Portugal, que é o Alanzinho, o outro lateral esquerdo que não foi ontem é o Rian Bahia, aqui de Formosa. O Mikael, eu já falei, a dupla de zaga, né, do time aí do Valência, o Clive, né, e o Gabriel. O Clive que é filho do Cleitola. Filho do Cleitola. O Daniel Sá também novinho do time do Valência. O ataque é poderosíssimo no PH de Planaltina e Goiás. São vários jogadores rodados. E o time do Jovem Pan é outra máquina também, que fez 1-0 e levou a virada. Viu? Jogo aberto pro próximo domingo. Pegando o ganho seu aí, esse garoto aí, eu vou falar com mais peculiaridade dele, mas com detalhe, né? Não só no Goiás, mas era um garoto que era disputado aí por grandes clubes de São Paulo. Eu conheço a história dele, conheço a história do pai dele. Infelizmente tem uma fatalidade, né? Veio a falecer o pai do Birubiru, que é quem levava ele para os campos, para as escolinhas. Uma fatalidade, esse garoto ainda está no futebol de várzea. Ele tem muita qualidade. Passou pela base do Santos, tá bom? Passou pela base do Santos, onde ele iniciou, e veio para Planaltina, onde aconteceu a fatalidade de perder o pai. Mas com certeza, ainda se tiver ainda portas abertas aí para o Birubiru, ele tem potencial para disputar o Campeonato Candango, uma Série D, uma Série B, sem sombra de dúvidas. Vamos que o tempo está corrido. A gente vai trazer agora as informações do outro jogo, Vale e Camarões. Tem as entrevistas aí, Samuel, do time do Vale primeiro, esse mesmo aí. É o Maranhão. Maranhão fala aqui na tela da TV Formosa. Tá bem vivo aí, conseguimos sair perdendo ali o jogo, conseguimos ali empatar. Jogo muito pegado, sabia que não ia ser fácil enfrentar a equipe do Camarões, que é uma grande equipe também. Chegamos aí na semifinal e próximo jogo também entrar do mesmo jeito, com garra, determinação. O time está muito bem, com união, e para chegar nessa grande final aí, fazer um belo jogo para sair vitorioso diante da forte equipe do Camarões, também não é boba, mas vamos para cima e é isso aí. O Maranhão, lateral direito do time do Vale. Agora tem outro entrevistado aí que fala com a gente aqui na TV Formosa, o técnico Gauchinho. Esse é um jogo fácil, né? As duas equipes vieram com as propostas de jogo para ganhar a partida, né? Mas um jogo muito picado,
A arbitragem às vezes se perdeu no jogo, mas a nossa equipe no primeiro tempo eu achei não foi bem, mas na segunda etapa a gente conseguiu tocar mais a bola, chegar mais na área adversária, concluir em gol, no gol deles, mas não concluir em gol as jogadas. Vamos focar para a semana que vem, são 2 jogos mesmo, né? Então a semana que vem para tentar decidir a partida. E agora outro entrevistado aí, jogador do time do Vale, o goleiro que falou com a gente, aí também sobre esse grande jogo lá em Planaltina. Então vamos ouvir aí o Brendo, que fez um golaço para o time do Camarões. Graças a Deus aí Deus me abençoou mais uma vez aí. Consegui abrir o placar do jogo. Fui infeliz numa bola aí no travessão aí. Mas o resultado foi bom, igual eu falei daquela outra vez lá contra o Giganete, o resultado do primeiro jogo, que foi empate também, né? Aí nós vamos agora, o segundo jogo é tudo ou nada agora que é a hora boa. Muito bem, tá aí o atacante Brendo do time do Camarões, esse mesmo aí, o Neném, o técnico do Vale, fala com a gente também sobre esse empate. Igual eu tinha falado antes com você, jogo aqui decide em algum detalhezinho a mais, mas gostei da nossa equipe, não fugiu do jogo nem um pouco. Eu já tinha explicado que o jogo com eles vai ser difícil, o outro vai ser outra guerra aqui, mas conseguimos impor nosso ritmo no primeiro tempo, poderia ter saído com resultado diferente. Mas eu acredito que o resultado de 1-1 acabou sendo justo pelo que os dois impôs, apesar da gente ter tido 2 bolas na trave, mas não muda o resultado do jogo. E vamos esperar agora o final de semana, Deus abençoar aí que a gente possa passar para a final. Muito bem, o Nenê. Agora temos aí o goleiro do time do Vale. O Nenê é técnico do time do Camarões. Temos o goleiro aí do time do Vale que vai falar com a gente aqui na TV Formosa sobre esses 2 grandes jogos lá em Planaltina, a semifinal do Campeonato Amador de Planaltina da primeira divisão. Para você aí de casa. Esse mesmo aí, Samuel, o goleiro do time do Vale. Aline, você viu aí, né? Outro grande jogo que teve, Camarões e Vale, 1-1, o campeonato tá aberto, grande jogo lá em Planaltina. Alessandro, isso demonstra o tanto que, agora, quando a gente às vezes vai comentar, porque é futebol amador, o placar é elástico, né? Às vezes para uma equipe, para outra, e esses jogos especificamente está demonstrando. Um foi empate e o outro foi uma vitória 2-1 para o Valência. Então, assim, resultados pequenos, né, Clemilton? Que demonstram tanto que o equilíbrio das equipes, né, na competição, e isso nos mostra ainda mais que na próxima semana, quando tiver os jogos, os jogos de volta, vai ser ainda muito mais, porque jogadores que estão suspensos, que não puderam jogar, como aconteceu no time do Valência, do Jovem Plan, vão retornar e ainda vai ser um atrativo ainda mais, né? Como do Marrocos, do Camarões, perdão. Então, assim, o equilíbrio é muito grande, né? Vamos trazer o goleiro, Clemilton Pará, um dos melhores goleiros do campeonato, ao lado do Gil. Aí os 2 melhores do campeonato, viu? O Matheus do Vale e o Gil do Camarões. O Matheus fala com a gente. Isso aí é um jogo muito duro, né? A equipe dos moleques muito qualificada, a equipe do Camarões. Não para de correr, né? Estão muito aguerridos do início ao fim. E a gente saiu ali, por um detalhe, a gente saiu perdendo, né? No começo do jogo, um gol de bola aérea. E conseguimos correr atrás com muito empenho, né? Empatamos, poderíamos ter saído com a vitória, como eles também poderiam ter saído com a vantagem aqui no jogo de ida, né? Foi um jogo muito equilibrado, as 2 equipes muito qualificadas, e aí ficou para o jogo de volta na decisão aí, com dois times muito fortes. Muito bem, tá aí o goleiro do time do Vale. Temos aí, Samuel, também a entrevista com o presidente da Lidesp, o vice-presidente da Lidesp, o Nininho, que faz um grande trabalho lá em Planaltina, juntamente com o Denis Inácio. Ontem, Pará, eles colocaram uma corda em... Eu acho que tá lá na última que eu mandei para você, viu, Samuel? Esse mesmo aí, o vice-presidente da Lidesp.
Ontem eles colocaram uma corda em volta do campo, né? Tinha aquele problema que a gente falou semana passada, de a torcida entrar em campo, né? Comemorar com os jogadores, agora só pode ir no gol. E ontem foi um espetáculo, das 4 torcidas, fizeram uma festa bonita, não entraram em campo, o jogo correu. Olha, foi um sucesso aí, a Liga implantou isso aí lá em Planaltina, a Lidesp, e foi um sucesso ontem, viu, Pará? Posso falar, né? Porque... Você pode falar, claro. Com propriedade, já fui um dos diretores, né, da Lidesp, na gestão, acho que 2 gestões atrás, com o Nini sendo presidente, hoje o Denis Inácio é o presidente, e um jogo de grandeza, já teve alguns problemas entre Jovem Plan e Valência, e esse trabalho que a Lidesp faz é um trabalho modelo, é um trabalho que outras ligas, né, costumam vir para a Planaltina para copiar esse trabalho de excelência da Lidesp. Não estou puxando sardinha, porque eu presencio isso. A Lidesp, desde 1989, né, nas gestões do futebol amador de Planaltina, cada ano, cada gestão, ela vem procurando se profissionalizar, mesmo sendo amadora, com essa questão do isolamento. A gente já esteve lá fazendo cobertura, a gente sabe que isso é essencial. O torcedor tem que participar, o terrão de Planaltina é um dos maiores de Brasília e a torcida faz parte da história. Tem grandes clubes com torcida apaixonada, Vila Nova, um dos maiores campeões, as equipes do Vale, que veio forte agora, mantendo os jogadores do Vale, o que é importante, o Valência, que é uma das equipes, né, mais vencedoras do futebol amador, com a sua torcida também, e os Camarões, que é um time família, lá das Estâncias também, com sua torcida muito apaixonada, precisa dessa segurança para dar mais qualidade ao futebol amador de Planaltina, Alessandro. O vice-presidente Nininho fala com a gente aí sobre esses 2 jogos da semifinal da primeira divisão. Solta aí, Samuel. De volta aqui na TV Diária, a TV da Região Norte em torno da capital do Brasil, e também o jornal O Diário do Planalto e TV Formosa, com Nininho, vice-presidente da Liga, da Lidesp. Semifinal, os primeiros jogos concluídos com sucesso. Valência venceu o Jovem Plan, Camarões e Vale 1-1. O que você tem a falar? Então, Alessandro, boa tarde a todos. Campo cheio, né, Alessandro? Graças a Deus, campo lotado. Um domingo tranquilo, sossegado, dentro de campo. Foi extra-campo também tranquilo. Alessandro, eu creio que deu dentro do esperado. Eu acho que a qualidade das 4 equipes são indiscutíveis. E todo mundo viu que dentro da competição foi as equipes que se despontaram mesmo, né? E estão aí se confrontando agora para ver quem vai fazer a grande final. Eu acho que no primeiro jogo, o Jovem Plan fez 1-0, poderia até ter concluído, ter feito 2-0, né? Mas perdeu boas chances de gol. E o Valência é aquele monstro, né? O Valência não é qualquer time. Ele mantém a calma, vai devagarzinho, acabou conseguindo uma virada espetacular. Viu aí a qualidade do Jovem Pan, um timaço, uma máquina de jogar bola, tudo muito bem preparado ali pela galera do extracampo do Jovem Pan. Todo mundo preparado e obedecendo as ordens lá de fora. E o Valência é aquele sistema, né, do Léo, né, que vem preparando o time há muitos anos, então conhece bem o elenco, é um elenco forte, grande. Tem 15 jogadores fora de campo, com mais 11 dentro de campo. É um elenco muito grande e forte. Um time titular dentro e outro fora. Na verdade, o Léo não tem muito problema quanto à substituição. E ficou 2-1 com o Valência nesse jogo de ida. Sabemos que no jogo de volta, qualquer vitória simples da equipe do Jovem Pan leva para pênalti. Então, não tem nada definido nesse jogo. E já o de 11 horas aqui, né, foi um jogaço, jogo pegado. Vale do Amanhecer com um time muito bem montado, muito bem preparado, estruturado, né? Nos últimos tempos, acho que é o melhor time que o Vale do Amanhecer tem montado. Muito forte. E a equipe dos Camarões é o time que é campeão das instâncias toda hora, já foi várias vezes campeão das instâncias. E aqui na primeira divisão, no Amador, não tem feito diferente. Vem jogando bola, um time muito forte, chega com um ataque muito forte também na frente. E a zaga bem postada, né? Comandada ali pelo Jorge. É claro que é um timaço. Ficou 1-1 o jogo, acho que o placar também foi dentro do que as duas equipes jogaram, foi o esperado, né? As duas equipes pegadas, um jogo de ida, muita cautela. 1-1 também, eu acho que foi tranquilo, viu, Alessandro? Muito bem, tá aí o vice-presidente da Lidesp falando com a gente sobre esses 2 jogos da primeira divisão na Planaltina. A gente vai para o intervalo comercial aqui na TV Formosa e na sequência tem muito mais sobre o esporte local, com destaque para as semifinais da segunda divisão em Formosa e também a Copa Cabeceira. Já já. Aí não vou tocar.
De volta com o Bola na Área aqui na TV Formosa para você aí de casa. Vamos falar bem rapidinho do campeonato do Terra Preta. Tivemos lá a final. Solta aí na tela, o Samuel, os lances, né? Entrevistas lá da final. Vai errar, boleiro. Pra cima, corre pra mim. Todo gol até o momento se encerrou o primeiro tempo. Borussia 1, Meninos do Parque 0. Você falou ali pra mim na hora que eu tava pegando lá o seu nome, falou que ia fazer o gol, cumpriu a promessa. Primeiro tempo 1-0, uma bola ali que foi cruzada, passou por todo mundo, mas não passou pelo Cadu ali dentro da grande área, conferiu. O goleiro Whitney quase fez a defesa. O jogo muito equilibrado, Cadu, esse primeiro tempo. Então, primeiramente, bom dia, né? Agradecer a Deus por mais um dia de vida e estar presente no campeonato e mais uma final. Então, vou falar sobre o jogo. O jogo tá bastante pegado, corrido, né? O jogo lá e cá. A gente teve várias oportunidades. Graças a Deus ali a bola sobrou no meu pé e eu consegui fazer o gol, né? Cumprir a promessa que eu prometi pra você antes do jogo. E pro meu time também, que eu falei que ia fazer o gol, né? Voltando de lesão agora. Quase 2 meses parado. Tentando voltar e tô voltando aos poucos e se Deus quiser já vou voltar com esse título aí hoje. Pra ver o teu gol depois é só ir lá no @BTV Esporte na YouTube, que já tá indo ao vivo, viu, Cadu? Se quiser mandar o link aí pra alguém, quiser mandar o link aí pra alguém, se alguém quiser ver aí o gol do Cadu, só ir lá na @BTV Esporte. Muito bem, tá aí pra você a final. A final lá em Planaltina, no Terra Preta, você esteve lá várias vezes. Lá é a terra do futebol também, né, o Paraná na Estância, no Mestre Darmas. No Mestre Darmas ali, o Terra Preta já se consolidando num campeonato tradicional no Futebol Society. E a reedição da última final, tá? Eu fiz a cobertura a narração da última final, iria fazer essa, mas já tinha um compromisso agendado fora de Planaltina. Agora, o Menino do Parque era o atual campeão, a reedição da final passada. E agora o Borussia, né, nas penalidades aí, sagrou-se campeão. Com destaque para o Elbin, né, que foi que abriu as penalidades, e iria outro batedor cobrar. O Elbin chamou a responsabilidade. O Elbin, que é um muito bom jogador, né, não é o Elbin de Santa Rosa, é o Elbin de Planaltina, né, com passagem aí pelo Veneza, futebol amador, Barcelona também, futebol society do Arapuanga. Um bom jogador, porém o peso ali na cobrança de penalidade, valendo o título, o Elbin perdeu o pênalti e a equipe do Borussia sagrou-se campeão aí, Alessandro. Muito bem, agora vamos mudar a chave e falar dos campeonatos aqui da região. Tivemos lá a Cabeceira, que está na segunda rodada. Tivemos aí para você os resultados desse final de semana. Olha só, Ajax, Cabeceira 3, Vilona 5. Olha aí, Aline. Red Bull 3, o RK 0. Tivemos União Cabeceira 0 e o WL lá de Planaltina de Goiás 0. Temos aí o gol do Bernardo, jogador que jogou Copa do Brasil, Taça Libertadores, Campeonato Brasileiro, ex-Vasco da Gama. Fez um gol aí pela Vilona, olha só. Lembra, tá aí o golaço aí do Bernardo, do time da Vilona aqui de Formosa, jogando a Copa Cabeceira. Lembra dele, ô Clemilton? Como não lembrar, né? Passou pelo Vasco, né? Meu Vasco tá jogando inclusive agora com o Fluminense, né? O Bernardo, que entre altos e baixos aí, né, já foi um belíssimo jogador aí a nível nacional e hoje já tá em fim de carreira, mas ainda, né, se aventura no futebol aí amador. E reforçando aí, uma das maiores campeãs, se não a maior aqui de Formosa, você pode falar com maior propriedade. Bernardo aí com um belíssimo gol. Aline, vizinha aqui da nossa cidade, Cabeceira, né? Você já foi lá em Cabeceira, viu o futebol lá? Não. O Bernardo aí fazendo golaço, lá o campeonato é de primeira linha, viu? O estádio lá de Cabeceira tem até cobertura, viu? E a gente tinha comentado dele na semana passada também, que ele, se eu não me engano, ele fez gol também. Fez gol. Passada. Então o Bernardo tem estrela, né?
Jogador. Contratação de alto nível. E assim, a gente vê pelo gol ali, uma excelente cobrança de falta e teve endereço certo né? Muito bem. É a Copa Cabeceira lá com vários estrelas do futebol da região, viu? De Brasília, aqui de Formosa, de todo lugar jogando a Copa Cabeceira que está na sua segunda rodada. Em breve nós iremos cobrir lá a Copa Cabeceira. Vamos mudar a chave então? Trazer agora o futebol feminino. Futebol feminino que teve aí no futebol nesse final de semana duas decisões. Essa mesma aí de branco, camisa branco, é do time do Corinthians, campeão da Taça Libertadores. Solta a entrevista, aliás, solta aí o pênalti que ela bateu e o Corinthians é campeão. Johnson, Aline, o Corinthians 6 Libertadores ganha. O Corinthians conquistou a Libertadores feminina pela 6ª vez ao vencer o Desportivo Cali da Colômbia nos pênaltis por 5-3. A decisão foi na Argentina e a Johnson aí, o jogo foi 0-0, né? E a Johnson aí fazendo de pênalti o Corinthians ser campeão. Justamente, Alessandro, já é a 17ª edição da Libertadores feminina. Os times brasileiros já conquistaram 14 vezes. Essa é a 6ª conquista do Corinthians e a 3ª consecutiva. Então, não é à toa que o Corinthians atualmente é considerado o melhor time brasileiro feminino na atualidade. Isso faz com que outras equipes busquem também essa ascensão, né? Vem aí Ferroviária, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro. Então, assim, são times que estão... E o Corinthians, uma curiosidade que a gente pôde acompanhar a partida, o Corinthians ele chegou a fazer um gol no tempo regulamentar, só que foi marcado o impedimento se eu não me engano, foi da Débora, acho que foi isso mesmo. Mas o Corinthians demonstrou, o time colombiano também não vendeu barato essa conquista para a equipe paulista. Foi um jogo muito bom e o Corinthians novamente aí no topo. Né? Corinthians campeão então da Taça Libertadores lá na Argentina. Para futebol feminino, né? A gente vai chamar agora aí o futebol local, o futebol da capital do Brasil. Teve a final nesse final de semana entre Real Brasília e o time do Minas Brasília. Solta aí as entrevistas, gols, Samuel, na tela da TV Formosa. Muito bem. Nós temos aí um pequeno vídeo das jogadoras do Minas comemorando sobre essa vitória. Vitória importante aí nos pênaltis. Nos pênaltis não, tempo normal, né, Aline? Exatamente. Tempo normal. Esse vídeo 3-1. 3-1, né? 3-1, uma vitória importantíssima do time do Minas Brasília para cima do Real Brasília. Esse mesmo aí. Já foi? Nossa. Então beleza. Aline, o Real Brasília campeão aí por várias vezes, né? O Minas foi lá e foi campeão de Brasília. Sim. Você conhece muito o futebol feminino, você pode falar aí pro pessoal de casa. O Minas quebrou uma invencibilidade aí que o Real vinha já conquistando, né, a competição. Mas parabéns ao time do Minas por essa conquista, ao time do
do Real também, pelo vice-campeonato, e todas as equipes, no geral, que participaram da competição, sempre com muito comprometimento, muito profissionalismo, e as equipes, dentro das suas possibilidades, fizeram grandes jogos, né? Elogiar também a federação aqui, que fez o apoio, a equipe da ABCD também, que esteve presente em todas as partidas, tivemos presentes em todas as partidas. Então, assim, isso demonstra que está todo mundo empenhado nesse crescimento conjunto, né? E valorizando, e parabéns ao Minas, que fez esse placar, não foi tão elástico, foi 3-1, mas um placar digno de uma final bem equilibrada. E é isso, ano que vem tem mais, e as equipes se preparando cada vez mais para chegar forte nas competições. Muito bem, Pará. Eu sinto que Planaltina tem o seu time profissional, né? O Planaltina Esporte Clube. Mas nós não temos o time feminino, que tem a vaga no Candangão. O Formosa disputa a segunda divisão, está afastado, mas não tem o seu time feminino. E nós temos uma primeira divisão, temos uma segunda divisão no DF, nós temos aí, né, Aline, times na Série A do futebol nacional. Exatamente. Acho que caiu para a Série B, né? Então, para Planaltina DF e Formosa tem que ter os seus times femininos disputando o Candangão. Com certeza, Alessandro. Isso é falta, né, de pessoas à frente, né, Aline, competente. Você falando de Planaltina, Planaltina tem atletas, tem um atleta em destaque, inclusive no Corinthians, tá? A Stephanie. Para quem não conhece, a Stephanie, ela começou, Aline, jogando no meio dos meninos em um projeto social lá de Planaltina. Um abraço aí pro professor Azulão, o projeto dele que dispensa comentário. Ela começou jogando no meio dos meninos, se destacou e hoje é atleta profissional no Corinthians. Não sei se ela ainda está no Corinthians, me desculpe aí, mas a Stephanie é de Planaltina e direto pro Corinthians, foi captada aí uma excepcional jogadora. Então, Alessandro, o que falta é isso, a criação de uma liga feminina, né, mais forte, não a nível candango, mas a nível aqui da Ala Norte, para que para essas atletas serem captadas, porque atletas têm, mas elas, né, não vê esse incentivo no futebol amador feminino. Muito bem, tá aí o futebol feminino aqui na TV Formosa, destaque do futebol feminino. A gente não vê em lugar nenhum, viu, aqui da região. O destaque nós estamos dando para o futebol feminino desde o primeiro programa, né? Falando do futebol feminino aqui de Formosa, de Planaltina, da Taça Libertadores, que aí o Corinthians campeão, do futebol feminino aí, o Minas campeão em cima do Real Brasília. Isso é muito importante, né, Aline? Agora vamos tirar a chave aqui na TV Formosa, finalzinho de programa. Olha, temos aí para você de casa o futsal. O Horizonte foi o grande campeão em cima do Catedral 92, vencendo na final por 4-2. E o Samuel tem as entrevistas aí do futsal. Solta para nós as entrevistas aí e depois a gente vai comentar, viu, Aline? A final foi aqui no Tio Luiz, em Formosa, e foi um espetáculo de público e um grande jogo. Rivalidade aí entre Catedral e o time do Horizonte. Solta aí pra gente. É isso, cara. Igual eu falei pro Diego aqui, o time nosso, velho, segurou o campeonato todo, velho. A gente veio faltando peça, mas a gente chegou na raça, velho, até o final. Se Deus quiser, foi invicto. Fomos campeões invictos, sem perder nenhuma pra ninguém. Chegamos até o final e o time nosso superou na final aí. Consegui fazer uma ótima partida. Eu consegui fazer um gol, fui artilheiro e deu tudo certo. O Horizonte é isso aí, o Horizonte é família. A gente corre um pelo outro aqui, cara. Deu certo. A gente vem de uma final contra eles perdendo. Hoje a gente pôde dar o troco. Acredito que em todo, assim, acho que eles têm a parte deles de reclamar, a gente tem a parte da gente festejar, né? Isso acontece. Acho que não foi culpa de árbitro, nem nada, a gente mereceu. O goleiro nosso hoje mostrou, porque hoje ele é um dos melhores, se não o melhor da cidade. E graças a Deus deu certo. A gente ganha do Catedral, abrilhanta mais ainda, né? A gente foi a única equipe que não perdeu no campeonato, então eu acho que venceu a melhor equipe no final. Tá? Obrigado por tudo aí, galera. Tamo junto sempre. O time dos caras catimbou o jogo todo. E vem dessa revanche aí que a gente já tem 3 finais seguidas com eles. Somos bicampeão da Copa, tá buscando o tri. Amassamos os caras. Quem assistiu o jogo aqui viu, mas nem sempre quem é o melhor que vai ganhar. Teve alguns erros aí que não cabe a nós entrar em detalhes. O goleiro deles foi o destaque da partida, o goleiro deles pegou demais. Tem que destacar isso também. A gente jogou em cima dos pontos positivos nossos.
Só que eles matou a gente em cima dos nossos erros. Então venceu quem errou menos. E vamos para a próxima, tem a primeira divisão aí que a gente está disputando, começou agora. Vamos buscar a taça aí da primeira divisão aí. E o ano que vem buscar o tri da Copa. Que ainda quem é o maior campeão da Copa ainda é o Catedral ainda. Boa noite a todos os ouvintes aí. Queria agradecer primeiramente a Deus por estar me dando mais uma oportunidade de estar sendo campeão com a camisa do Horizonte. Né? A terceira final seguida contra o Catedral, um time muito difícil, mas o Horizonte aqui na cidade é o maior e não tem pra onde correr não, pai. Se deixar chegar, é campeão. Beleza? E graças a Deus eu pude escolher essa equipe aqui em Formosa, onde hoje eu sou campeão da Liga e campeão da Copa também. Temos aí o goleiro também, o goleiro falou com a gente, o Samuel, o goleiro do time campeão. Esse mesmo. Já foi? Então beleza, já foi o goleiro falando com a gente. Ô Aline, a final foi no Tio Luiz, né? O Tio Luiz está reformado, tá bonito, uma grande final aí, quem faz a final é o Tenilson, juntamente com o professor Felipe. Eles revolucionaram o futebol de futsal, o futsal aqui em Formosa. Casa lotada, 4 para o Horizonte, 2 para o Catedral. O time do Catedral que perdeu tem Micael em campo, Pedrinho, Micael jogou no Marília, jogou no São José, Pedrinho. Temos no time adversário o Horizonte, o Calil, lá de Planaltina, ex-São Paulo, ex-base do Vasco da Gama também. Cuiabá, primeira divisão. Ou seja, o futsal de Formosa lá em cima. É, o que a gente estava comentando aqui, desde o início do programa, a valorização desses esportes locais, né? E o futsal, todo mundo, ali no Tio Luiz, então, um ginásio reformado, está impecável. Um ginásio muito, né, que já recebe tanta estrutura, recebe muitos eventos, né? E o futsal não ficou atrás. O grande público ali, e assim, igual nós comentamos, é a valorização. O professor Felipe, sempre um grande incentivador, né? Juntamente com o Denilson, né? Denilson, isso. Então, assim, parabenizá-los e agradecê-los também por essa força, esse incentivo sempre que dá aí para esses jogos do futsal e os demais também. Muito bem. O professor Felipe, Samuel, falou com a gente aí sobre esse campeonato, né, Pará? E daqui a pouco o Pará vai comentar pra gente. O Mauro fez 16 gols. O Mauro fez 16 gols. O artilheiro do campeonato é jogador do time da Vilona de Campo. Jogou também profissional. Então o professor Felipe fala com a gente aí sobre esse grande campeonato para você aí de casa. Enquanto isso, o Pará comenta. O Pará, o futsal você também conhece muito, né? O futsal em Formosa é de primeira qualidade. Detalhe, viu? Lá em Planaltina já teve forte o futsal. Precisa voltar também lá em Planaltina DF, viu? Falar do futsal, né? É o esporte mais praticado no mundo, tá? E Formosa é referência aqui na Ala Norte. Sempre trazendo grandes jogadores, eu posso citar aí o Maurinho é diferenciado demais. O Bruno Formosa, não sei se está atuando ainda, um pouco acima do peso, mas um pivôzaço. Foi expulso, joga demais, já arbitrei jogo com ele. O Calil Alves, né, você já citou aí, é um jogador diferenciado, Liga Nacional, muitos campeonatos no profissional de campo aí, com passagem pelo São Paulo, Cuiabá. Aqui jogou também na antiga equipe de Formosa, que disputava o Candão. E falar do futsal dispensa comentário, é o esporte mais praticado em todos os lugares. Se tem o futsal, e a nível de Formosa, falou que é Formosa, o nível é altíssimo, Alessandro. Altíssimo. O professor Felipe falou com a gente sobre essa revolução aqui mesmo, viu, além do futsal aqui em Formosa. Eu esqueci de chamar no sábado à noite, lotado. Formosa parou, viu? Para a Liga Futsal aqui. Essa foi a Copa, né? O duelo aí, a revanche entre o time do Horizonte e o time do Catedral 92. Na passada, o time do Catedral é bicampeão local da Liga Formosa, e agora o time do Horizonte era vice-campeão, perdendo para o Catedral na final da Copa. E agora o Horizonte foi o grande campeão em cima
do Catedral. O professor Felipe fala com a gente sobre esse campeonato. A gente fica feliz porque o futsal vem crescendo bastante, né? Você viu uma grande final aqui, de duas equipes assim, de alto nível, né, do futsal, e com a maioria dos jogadores de Formosa. Nós temos aí no regulamento só podem 2 coringas, né? Então são 90% de jogadores de Formosa, e aí você viu o nível do futsal que foi, né? Então Horizonte e Catedral fizeram a final ano passado da Copa e reeditaram a final esse ano. O ano passado deu Catedral, esse ano deu Horizonte. Agradeço a todos, muita gente assistindo na live, nós chegamos a 300 pessoas. E aí, quero agradecer e a gente fica muito feliz com o desenvolvimento e a evolução do futsal em Formosa. Muito bem. Aline, a gente tem uma bagagem aí grande no futebol, no esporte local, né? O Pará, entre nós dois aqui, é o que tem mais, acho que anos no futebol, cobrindo o futebol do Brasil. Mas é o seguinte, eu comecei aqui no futebol de Formosa nos anos 2000, né? Nos anos 2000. Eu acho que ainda vou conseguir, eu estou explanando isso para chegar numa conclusão final. Eu acho que eu ainda vou ver, eu quero chegar a acompanhar um time de Formosa de futsal disputando uma Liga Nacional. O Formosa disputando novamente uma Copa do Brasil, o time do Formosa que vai voltar no ano que vem. Um time feminino disputando o Candangão, pelo menos isso, de Formosa. E o mesmo jeito Planaltina. Um time de Planaltina. Nós temos 2 times de Planaltina disputando a Copa Rede Globo. O Arapuanga, o Truvão e o Planaltina, né? O Truvão e o Arapuanga. O Truvão e o Planaltina. Os dois estão disputando a Copa Rede Globo, lá em Planaltina. Copa Brasília. Aline Pará, Copa Brasília. Eu ainda quero chegar nesse momento para ver esse avanço do esporte de fato. Né? A gente melhorou muito, estão melhorando. Mas eu quero que Deus ouça a gente aí, que no futuro breve a gente conseguimos aí um Formosa disputando novamente uma Série D, o futebol feminino disputando a Liga Nacional, o feminino, esse avanço do esporte de fato. Não só isso, as reformas dos campos de futebol, o estádio impecável. Para você ter uma ideia, o estádio de cabeceira tem arquibancada, o gramado top, entendeu? O Diogão tá uma melhora constante. Nós precisamos do estádio de Planaltina DF. Planaltina de Goiás, você viu lá, você foi lá no jogo entre Brasília e Planaltina. O estádio impecável lá, né? Estão construindo 2 atrás. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse avanço do esporte, que ainda é lento, mas está avançando muito. Justamente, Alessandro. Eu, para quem não sabe, eu nasci em Belo Horizonte e lá eu tive a oportunidade, quando a gente começou a se interessar pelo esporte, de acompanhar lá no Minas Tênis Clube jogos do Atlético Mineiro, quando tinha ainda aquele time grandioso com Ramon, com Euler, com Manuel Tobias. Tive a oportunidade de acompanhar uma partida que o Vander Carioca jogava na equipe adversária. Então, assim, a gente tem essa bagagem e a gente espera que isso aqui em Formosa aconteça também. Não só em Formosa, mas em Planaltina, em próprio Brasília, né? Que está tendo já a Copa Rede Globo, né? Então, assim, a nível nacional, de repercussão nacional. E o professor Felipe está aí. Eu conheço, sendo daqui de Formosa, particularmente de amizade mesmo, né? Que ele já fera demais, frequentou, um incentivador, um guerreiro aí que sempre está em prol do esporte local e principalmente de Formosa. E é isso. Quando tem planejamento e investimento, tudo dá certo. E isso é que a gente espera também para as equipes aqui de Formosa do futebol profissional, né, que volte a atuar no campeonato, que seja no Goiano ou que seja no Candango, né, porque tem toda uma estrutura, tem estádio, equipes às vezes de primeira divisão, de segunda divisão, não tem essa estrutura que tem aqui, como um estádio, né, para poder apoiar, que é o estádio Diogão em si, né, e que seja um exemplo, né, essas equipes aí do DF, para que a gente aqui cresça também e eleva o futebol nacional, o futebol goiano a patamares bem maiores. Muito bem. Essa é a verdade, viu, Pará?
a gente precisamos, né? Nós temos o Canaã, que toma de conta lá do estádio de Seuzão e Planaltino de Goiás, o estádio Adônio Guimarães fechado, o estádio de Sobradinho também fechado, está em reforma. Ou seja, o futebol da ala norte, da região norte, nós estamos aqui cobrindo a região norte, precisa melhorar e avançar rápido, muito rápido. Nós precisamos do Formosa voltar, o Formosa Futebol Clube, precisamos do Canaã voltar a disputar. O Canaã não disputou esse ano. Nós precisamos do Planaltina, o Planaltina Esporte Clube, é o outro Planaltina, o CESP de Planaltina de Goiás, vice-campeão da segunda de 2016. O Planaltina, o Sobradinho subiu para a primeira divisão, né? Ano que vem vai disputar novamente. E o Planaltina esse ano que ficou na terceira colocação. Ainda temos o Unai. E perto do Unai temos o Paracatu, que deixou de disputar o Campeonato Brasiliense e está na fase final do Mineiro, o Paracatu Futebol Clube. Ou seja, o esporte tem que avançar mais rápido, né, Pará? São ações imediatas, né, Alessandro? Vocês fizeram um mistão aí, começaram pelo futsal. E a questão do futsal é investir nas categorias de base. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para um dos maiores investidores nas categorias de base de futsal da Ala Norte, é o professor Alex. Inclusive iniciou agora no sábado, né, mais uma edição do 7º torneio de verão, com 3 sedes. Planaltina de Goiás, Sobradinho e Planaltina DF. Um abraço aí para o Alex, que eu também sempre estou lá ajudando, incentivando, apoiando ele. Inclusive, no futsal, para você, a dimensão que é esse âmbito aí de estruturar, como ela muito bem colocou a Aline, foi perfeita na colocação. Quando se tem estrutura, investimento, pessoas capacitadas, a coisa anda. Muitos jogadores que disputam esse torneio de verão em Planaltina, os torneios, as categorias de base do futsal, eles são captados para o futebol profissional. Posso citar aqui o Cauã, Arthur Cauã, que está no Fluminense na base. Um abraço aí para o Sardinha, que é pai aí, é meu parceiro do Arthur Cauã. Posso citar também o Borrachinha, você também conhece, começou no futsal. Gabriel, você já fez entrevista com ele. É o Borrachinha, o Gabriel Renan. Inclusive, é das joias do Fluminense, começou também no futsal, nas categorias de base do futsal da Ala Norte. E voltar para a estrutura de estádios, isso é sem delongas, já estamos atrasados quanto a isso, a estrutura é imediata. Já teve vários projetos para o Adônio Guimarães e Planaltina, eu acompanhei de perto, vários projetos lançados, com estrutura, inclusive para iniciativa privada, para ali se construir uma arena multiuso. Mas, infelizmente, falta apoio público e gestão imediata para que Planaltina volte a ser representada aí na sua cidade, com o seu mando de campo na sua cidade. Fala aí da Bless Multimarcas, Pará, grande patrocinador aqui do nosso programa. Fala aí pro pessoal de casa. A Blessed Multimarcas é uma loja multimarcas, passando aqui para a Aline, né, que apoia o futebol. Apoia aqui, o tênis da Blessed. Está usando Blessed, inclusive. Usando Blessed. Então, a gente apoia as categorias de base, fomentando brindes, ajudando no que a gente pode. É uma loja virtual no Instagram. E a gente vai lançar aqui, a parceria está fechada com a TV Formosa. A partir do próximo programa, a gente vai estar premiando os nossos telespectadores, tá bom? E como você muito bem citou, os uniformes são belíssimos, de Planaltina, da Ala Norte. Nosso parceiro também, mandar um abraço aí pro Luciano da Cabal. Luciano, queremos você com a gente aqui, com os uniformes aqui, né, do Bola na Rede, tá certo? Bola na área aqui. Você dispensa o comentário, é uma das maiores empresas no ramo de uniformes profissionais de todo o Centro-Oeste. A gente faz cobertura aí em Brasília e no entorno, tem o uniforme da Cabal Esporte, a gente quer acabar com a gente. Alessandro Gabiru, obrigado pelo convite aí, eu sei que nosso tempo já está estourando. Quero te agradecer, você que eu costumo falar que é enciclopédia do futebol, esse cara é um louco do futebol, que ainda se aventura a cobrir todas as modalidades. Ele não veste bandeira, ele ama o esporte e eu me sinto honrado em aceitar o convite de estar aqui. Estou em falta, mas cumpri minha palavra. Falei que estaria aqui, tive alguns compromissos, alguns contratempos, não estive na abertura. Essa ideia do nome, inclusive, foi incumbida a mim e a gente, graças a Deus, criou um nome aí, né, que a gente se sente orgulhoso de estar sendo pioneiro aqui na cidade de Formosa, um programa que cobre todos os esportes, como você falou, não tem distinção. A gente não veste bandeira, a gente quer o esporte fomentado, a gente quer o esporte divulgado para que cresça mais e a gente saia não só do amador, mas a gente suba o profissional. Futebol feminino, futebol profissional, uma Taça Brasil de Futsal, excelente a tua colocação, é o que a gente espera. Eu agradeço demais aqui
a nossa colega de banca hoje, colega de programa Aline, excelente pessoa, um prazer te conhecer. A casa também que me recebe aí, estou de braços abertos aí, e dizer que a Blast também está fechada aqui com os apoios que a gente sempre faz. A galera do futebol amador já conhece. De Ala Norte aqui, a Blessed já tem mais de 10 anos apoiando. Todas as categorias, a Blessed está presente em você aí, vestindo o Blessed de hoje. Obrigado, Alessandro. Muito obrigado, Pará, pela sua presença. O Pará que vai estar na final da primeira divisão lá em Planaltina, vai estar narrando a primeira divisão. Né? A gente não vai falar quem está na final, porque ele está na semifinal ainda, né? Aline Sim, a Aline vai estar com a gente. Aline, obrigado, viu? Obrigado, Aline. Obrigado, Pará. Fechado. Aline, tá aí o futebol feminino que foi hoje, né? Você explanou aí o futsal, então é isso aí, o futebol local. Exato. Alessandra, eu gostaria de agradecer por mais uma vez pelo convite, agradecer e prazer conhecê-lo primeiro pessoalmente. Tanto falado, ele cumpriu mesmo, né? Ele prometeu pra gente aqui e agradecer também ao Samuel, ao Maxwell, pela equipe técnica ali, sempre com muito profissionalismo e nos ajudando sempre aqui. E a você também, Alessandro, pelo convite. Podem contar sempre comigo. Estamos Aline, aqui para cada vez mais. Só mandar um alô aí pro Denis. O Denis que segunda-feira vai estar aqui, se Deus quiser, se tivermos aqui, né? Deus permite. O Denis e o Alexandre, os dois estão de folga hoje. Perfeito, eles vão estar aqui assumindo a cadeira, eu vou estar trabalhando, mas prometo voltar na próxima segunda com os brindes da Blessed, Alessandro. Muito bem. Valeu, Aline, valeu, Pará. Aqui na TV Formosa, a gente volta na próxima oportunidade para falar de esporte local, que é o nosso forte, um marco do jornalismo esportivo para você de casa. Valeu, fui!